e não tinha conseguido. Juntamente com seus companheiros. Talvez o coração de Pedro estivesse dizendo: hoje o mar não está para peixe. Não tem esse dito popular quando a gente não consegue ganhar as coisas, né? Hoje o mar não está para peixe. E ele volta então ao alto mar sobre a ordem de Jesus. Jesus disse: lança a rede. E ele, como era retrucando mesmo, né? Ele disse: Senhor, eu passei a noite toda pescando, né? Eu passei a noite inteira, olha, eu de peixe não entendo. Eu conheço esse mar aqui, só de olhar para ele, eu vejo a lua brilhando nele, eu sei onde é que está os cardumes. Mas uma coisa eu admiro em Pedro, porque ele disse: mas sobre a tua palavra, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia. Eu dizia comigo mesmo: Deus, o que é que eu vou pregar na inauguração? Que ele me botou no estreito grande, porque o que é que eu falei na inauguração, Deus? Eu sou pastor, já tenho 2 anos, mas eu nunca preguei na inauguração. O que é que a gente fala na inauguração? Aí Deus diz: fala de começo. Aleluias. Tem coisa melhor do que o começo. Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quando ele diz isso, ele diz: Senhor, eu tenho experiência em pescaria. Eu passei a noite inteira tentando achar um cardume de peixe, mas eu não vi nenhum cardume. Eu lancei a rede para ver se eu tinha sorte de pescar algum peixe, e nenhum peixe veio às minhas redes. Mas se o Senhor está mandando, eu reconheço que tu tens poder sobre as coisas da natureza. Eu posso entender de pescaria, mas tu tens autoridade para dizer: peixes, venham às redes. Senhor, sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Mas os filhos desse lugar não esperem ver aqui outra coisa senão a pregação da verdadeira e fiel palavra do Senhor. Pastor, milagre é consequência da fé. Mas nós viemos a esse lugar para lançar as redes sobre a palavra do Senhor. O tempo passa, ele vira discípulo e vai aprender com Jesus. E em todos os seus aprendizados, irmãos, ele começa a entender que verdadeiramente Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E chega um momento em que Jesus vai testar os seus discípulos. E ele diz: ó filhos, o que é que os homens dizem que é o Filho do Homem? Leitura oficial esta noite, se você está obrigado a ser louco. E ele diz: um diz que é João o Batista. Talvez Jesus viu dentro dele e disse assim: mas ele não viveu aqui junto comigo? Na mesma época? Ele não é mais velho do que eu, só alguns meses? Outros, Moisés ou alguns dos profetas. Aí Jesus vai e olha para eles e diz assim: mas eu não estou muito importando muito com o que eles pensam de mim. Aleluia, Deus. O que eu quero saber é o que vocês acham de mim. Não tem muita importância, irmãos, o que o mundo acredita.
acredita ser Jesus. Tem importância aquilo que você acredita, porque você é que é pregador. É você quem vai pregar para eles. É você quem vai dizer para eles quem é Jesus, porque eles não sabem. Aleluia. E aí Pedro, irmãos, olha para ele e diz assim: ô Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Simão, Simão, tu és Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno, Simão, não prevalecerão contra ela. Irmãos, uma disputa de entendimento, querendo saber quem é essa pedra. De que pedra é essa que Jesus estava falando? Ele estava falando de Pedro ou ele estava falando dele mesmo? Porque a gente sabe que ele é a rocha viva. Nós sabemos que até aquela rocha que acompanhava o povo no deserto representava Jesus. Glória a Deus. Jesus é a rocha da nossa salvação. Mas essa pedra, quem era ele? Era Jesus ou era Pedro? Glória a Deus. Aí, irmãos, nós lemos o capítulo de número 1, versículo número 42 de João, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E lá vai estar dizendo bem direitinho, o nome dele era... Repita comigo: Simão. 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 O nome dele era Simão. E lá vai estar dizendo, Jesus para ele dizendo: Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Ele era Simão, que era filho do Jonas. Jesus olhou para ele e disse: Simão, tu és Pedro. Jesus olhou para ele e usou a palavra em hebraico: Simão, tu és Cefas, que significa pedra. Quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não é que o nome dele fosse esse, Jesus estaria edificando a igreja dele. Jesus estava dizendo: Simão, tu és como a pedra. Simão, tu tens firmeza. Simão, tu és inquebrável. Simão, você é firme nas tuas decisões. Simão, você não é abalado facilmente. Simão, você tem firmeza na minha palavra. Simão, eu edificarei sobre esta firmeza a minha igreja, e eu tenho certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, Santo Deus, aleluia. É inegável, irmãos, o protagonismo de Pedro na igreja. Mas nós entendemos, irmãos, que todo protagonista de uma igreja, seja o pastor, quando ele chega ao momento de assumir uma obra como esta, ele precisa, irmão, ser firme. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Porque ele vai precisar trabalhar, irmãos, com mentes. Mentes. Deus, aleluia. Pessoas diferentes. Problemas diferentes. Chamadas diferentes. Ele vai precisar ter firmeza. Tem que ser sólido. Solidez, irmãos, fala de dureza. Dureza. Você sabe por quê? Porque você vai se importar com os problemas de todos, mas ninguém vai querer saber como é que está a tua vida. Aleluia. Santo Deus. Todos vão chegar para você
preciso. Mas ninguém vai chegar para você e vai dizer: pastor, o senhor precisa. Aleluia. Oh, glória a Deus. E isso, pastor, como é? Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus, irmão, sabe por quê? Porque quem cuida de nós é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quem chamou foi Deus. Quem nos capacitou foi Deus. Quem nos colocou lá foi Deus. Aqui foi Deus. Foi Ele que nos chamou durante a madrugada e nos disse: eu te dei um chamado e eu cuido de ti. Vamos levar para a ovelha animal. Como é que uma ovelha vai cuidar do pastor? Ela vai cuidar do pastor dando aquilo que ela pode dar. Não é? O que ela pode dar? As fêmeas que estão paridas dão leite. Né? Dão leite. Aquelas que estão com pelo, né? A pelagem grande, elas dão a lã. Então a ovelha, ela não chega pro pastor e diz: o senhor tá. Né? Não dá para se comunicar. Você está entendendo? Quem está entendendo não, glória a Deus. Então nós somos chamados para isso mesmo. Para se importar com todos e ninguém se importar com a gente. Por isso que nós temos que ser sólidos. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és sólido, tu és uma pedra. Ele tem que ser capaz de enfrentar as dificuldades sem vacilar. Mas para que isso aconteça, ele precisa ter pessoas ali do lado dele. Pessoas ali do lado dele. Porque o próprio Deus disse, tá? Que melhor é que sejam dois. Usando Salomão. Melhor é que sejam dois. Porque porventura vão dois ao caminho, se um vacilar para cair, o outro segura. Aleluia. Ele precisa enfrentar essas dificuldades sem vacilar. E ele precisa de uma pessoa ali do lado dele para lhe auxiliar, para lhe segurar, para dar sustentação. Pedro não estava só. Ele ganhou só de quebra. Só de quebra. Ele ganhou 11 para ajudar a família. 11. Mas aí a coisa era boa, porque numa noite só ele ganhou 3.000. Aí precisava de muita ajuda mesmo, né? Aleluia. Mas para nós, começando assim, 1 ou 2 tá bom. E aí vai nascendo almas aqui dentro. Aleluia. Quando ele falou para mim assim: pastor Josué, tem um bequinho lá do lado. Eu digo: maravilha. Bequinho do lado é estratégia. Façam o que fizer nesse terreno, não tire o bequinho do lado. Deixa o bequinho do lado. Porque nesse bequinho do lado vai passar pessoas com o diabo no ouvido dizendo assim: se mata, não tem mais jeito. E o pastor Carlos, outro pregador, vai estar aqui dentro dizendo assim: olha, Jesus é o jeito que falta para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Vão passar pessoas dizendo assim: eu vou ter que me prostituir, porque eu não tenho trabalho, eu não arranjo trabalho. Eu vou ter que trair o meu esposo. E o pastor Carlos vai estar dizendo: olha, meu irmão, o começo do cara é doce como mel, mas o final dele é amarga como fel. E a pessoa vai dizer: é comigo. Oh, Santo Deus. Aleluia. Deixa o bequinho aí. Esse bequinho vai passar jovem dizendo: é mais fácil para ficar.
Mas nós estaremos pregando aqui dizendo: meu filho, a única facilidade é servir ao Senhor. Porque Ele é Jeová, Ele é Deus de providência, Ele providencia o que nós necessitamos. Aleluia, as verdades. Nós precisamos, irmãos, ser sólidos como uma rocha. Porque vão ter momentos que vão nos criticar. Porque vão ter momentos que não vão entender as nossas decisões. E nós precisamos, irmãos, ouvir com a esquerda, deixar sair pela direita e ainda dizer amém. Que significa assim seja. Vamos agora para a palavra que eu li. Aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu quem? Eu quem? Quem pode me responder? Era Pedro, né? Ele diz aos anciãos que estão no meio de vós, admoesto eu. Não era qualquer um. Ele aprendeu. E ele não aprendeu, ele aprendeu com o melhor. Aleluia. Olha o que ele diz: que sou juntamente com eles ancião e testemunha das aflições de Cristo. Santo Deus, aleluia. Você sabe o que é isso? Isso é uma coisinha chamada respeito. Quando Arão e a sua irmã chegaram para Moisés e disseram: Moisés, tu acha que Deus fala só contigo? Moisés, tu acha que Deus fala só contigo, Moisés? Deus fala com nós também. Aleluia. Deus fala comigo, Deus fala com Arão também. Deus não fala só contigo não, Moisés. Aí Moisés olhou para o céu e disse: ó Senhor, o que é que eu digo agora? Ele não diz nada. Deixa comigo. Deus desceu na nuvem, tomou toda a congregação. Aí disse: agora chama esses dois aqui para uma conversinha com a gente. Bota eles dois aqui dentro. Aí diz assim: se eu quiser me revelar aos homens, eu apareço eles em sonho, eu até falo com eles. Mas não é assim com o meu servo Moisés, com quem eu converso face a face. Aleluia, Santo Deus. Pedro estava dizendo: olha, aos anciãos que estão no meio de vós, admoesto eu, que sou junto com eles também ancião. Eu sou testemunha das aflições de Cristo. Pedro estava dizendo: olha, eu estava lá, eu vi, eu tive medo, eu fugi, eu me arrependi, Ele me perdoou. Aleluia. Ele disse: Pedro, tu me amas. E eu disse: amo. Ele disse: cuida das minhas ovelhas. Ele me disse: oh, Pedro, tu me amas. Eu disse: amo, Senhor. Ele disse: apacenta o meu rebanho. Pedro estava dizendo: eu estava lá, eu tenho experiência com Ele. Deus, aleluia. Pedro estava dizendo: olha, eu não estou aqui à toa, eu não fui carregado até esse lugar e fui jogado nele, não. Aleluia. Eu participei das aflições, eu sofri, eu padeci, eu me humilhei. A chegar onde cheguei. Aleluia. A posição de ensinador, participante do sofrimento de Cristo, Santo Deus, aleluia. mas também participante da glória que se há de revelar. Glória a Jesus, aleluia. Santo Deus. E aí ele vai, irmãos, falar: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Problema bom, pastor Carlos, digo isso por experiência. Problema bom é problema muito.
E é o que não falta. E é maravilhoso quando alguém chega para você e diz: pastor, ore por mim, pastor, porque a minha vida está desse jeito, está encaminhando para este lado, as coisas não estão dando certo, pastor. E você dobra o joelho da terra junto com aquela pessoa, e na semana seguinte a pessoa chega para você e diz: pastor, está dando certo. Glória. Aleluia, Deus. Oh, como é maravilhoso. São nesses atos, irmãos, que Deus se revela para nós e diz: filho, eu estou contigo. O que nós herdamos de Pedro, irmãos, não foi só ter que ser duro. Aleluia. O que nós herdamos de Pedro não foi só os sofrimentos que nós temos que padecer como pastor. Santo Deus, aleluia. Mas nós herdamos de Pedro também, irmãos, uma coisinha chamada chave. Chave. Que Jesus falou para ele: eu te dou a chave do céu. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus disse isso, ele disse assim, ó: os outros vão fazer o seguinte: batei e abri-se-vos-á. Aleluia. Batei e abri-se-vos-á. Mas para vocês eu estou dando chave. Quem tem chave não bate. Glória a Deus, Quem aleluia. tem chave abre e entra. Quando nós dizemos: olha, irmãos, nós ligamos na terra, para que seja ligado no céu, não é uma simples palavra. Você nem sabe, irmãos, o que é que está acontecendo no mundo espiritual quando um pastor abre a sua boca junto com a concordância da igreja e diz: nós ligamos na terra para que seja ligado no céu. Aleluia, Deus. Se você tivesse, irmãos, no olho espiritual, ou pelo menos uma imaginação fértil, você fecharia os seus olhos e você veria, irmãos, uma comitiva de anjo dissipando ao meio demônios, irmãos, que tentavam barrar as orações de chegar até o céu de glória, para que o Senhor ouvisse. Você iria contemplar, irmãos, anjos com a espada desembanhada, partir ao meio todas as barreiras que tentam impedir as suas orações de chegar a Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. E ele disse: olha, eu admoesto a vocês que apacentem. O rebanho de Deus que está no meio dele, tenha cuidado dele. É nosso dever cuidar. Eu falava isso ontem na congregação. Se tem uma coisa que esse ministério não faz, é negar ajuda. Aleluia, Deus. Mas nós somos ensinados e pautados pela palavra. E Jesus, quando enviou os 70, ele disse: vai pelas cidadelas, batam na porta aqueles que vos receber, saudai-os com a paz do Senhor. Os que não vos receber, saírem lá e batam a poeira do pé. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu ajudo aos que querem ser ajudados. Aleluias. Quem estiver precisando de uma palavra, venha até esse lugar. Quem estiver com fome, venha a esse lugar. Aleluia, Você vai Deus. comer 2 vezes. Porque nós temos aprendido que não é só orar pelo irmão e dizer: Deus abençoe e faça a tua vida farta. Não, nós temos que dar um jeitinho e arrumar alguma coisa. É. Aproveitando em sexta manhã, é culto, né, de Santa Ceia, ao quilo do amor, os irmãos da Ceia. Irmão da congregação que vão também, ao quilo do amor. Para que a gente, porventura, não despeça as pessoas dizendo que Deus faz o teu celeiro e não deu um quilo de arroz. Né?
Nós temos que ter um cuidado deles. Aleluia, Senhor. Não por força. Olha ali, não por força. Ninguém vai ficar aqui na esquina do beco e as pessoas passando, a gente pegando pelo braço e andando aqui dentro da igreja. Ninguém vai fazer isso. A gente vai fazer isso aqui, ó. Olha, quem quiser ser cuidado, as portas estão abertas. Aleluia. Quem quiser ser alimentado pela palavra de Deus, as portas estão abertas. Quem quiser ser liberto, as portas estão abertas. Quem quiser ser cheio do Espírito Santo para nos ajudar nesta obra, nesse projeto, as portas estão abertas. Aleluia. Não por força, mas voluntariamente. Glória a Jesus. Ou seja, pastor, ele não pode ser forçado a dirigir uma igreja, ele tem que ter a chamada. Aleluia. Aliás, irmão, se ele não tiver a chamada, não tem teologia no mundo que faça ele ser pastor. Se ele não tiver a chamada, irmãos, eu dou uma semana para ele. Bota numa igreja como essa daqui. Eu dou uma semana para ele, irmãos, pegar as roupas dele, botar no carro e ir embora. Se ele não tiver chamado, ele não aguenta. Pegar uma igreja, irmãos, como eu peguei, do nada, do zero, praticamente. Se ele não tiver chamado, irmãos, ele olha, como muitos olharam e disseram, aqui não dá nada, e vão embora. Não é por força, mas voluntariamente. O pastor, irmãos, nunca ele pode acordar de manhã, na manhã do domingo, e dizer assim, rapaz, eu vou para a escola bíblica, que é o jeito. Um obreiro, porque você que foi chamado para ser obreiro, eu acredito que você não queira ficar só nisso. Aleluia. Porque o cara, quando ele é escolhido para ser obreiro, a gente já está tendo uma visão dele como um diácono, como um missionário, como um presbítero, como um evangelista, como um pastor. Essa é a nossa visão. Então o obreiro, ele não pode acordar no manhã do domingo e dizer, eu não vou para a consagração, porque eu estou cansado. Deus não chamou ninguém para descansar. Aleluia. Pelo contrário, ele diz, a seara é grande e poucos são os ceifeiros, e ele te chamou como ceifeiro. Não, eu vou porque é o jeito, porque senão o pastor vai... Não, então não vá. Não vá. Não vá. Não é por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. Olha aí, pastor Carlos. Se nós estivéssemos nas igrejas que nós estamos por torpe ganância, a gente já tinha baixado as portas. Né? Porque se diz assim, ó, rapaz, precisa comprar tal coisa. Aí no final do culto, os irmãos se reúnem aí, por favor, para ver alguma coisa aí. Aí quando termina o culto, a gente dá a peça apostólica. Aí vai para a direita, para a esquerda. Porque ninguém tem. Aleluia. Não é porque não quer, tá, é porque não tem. Aí se a gente tivesse esse negócio por torpe ganância, a gente baixava as portas e dizia, não dá. Pastor, manda outro lado, porque não tá dando. Não é por torpe ganância. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Nós, obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, missionários, nós não podemos chegar para o rebanho que está sendo apacentado e dizer, olha, faça o que eu digo e não o que eu faço. Esse ditado não cabe no evangelho. Esse ditado não dá para nós. Ele diz aqui, ó, não, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para eles. Como um pastor pode dizer assim, irmãos, vocês têm que evangelizar, se ele não evangeliza? Como ele pode dizer, olha, irmãos, vocês têm que pregar, se ele não prega? Aleluia. Como se tem que pregar? Como ele pode chegar para os doutores da igreja, aqueles que
ensinam e dizer: olha, ensine só a verdade. Se ele prega e pega a palavra de Deus e prega ao seu belo prazer, se ele interpreta a palavra ao seu favor, não. Mas nós temos que ser o exemplo, o primeiro em tudo. Pastor, vai ter... Ou é o que é? Dá para mim? Né? Pastor, vamos fazer uma banda pentecostal. Ninguém não gosta. Eu vou, posso ir também, posso cantar? Sabe por quê? Não é porque eu queira cantar, porque eu queira aparecer para onde a gente vai tocar, não. É porque eu quero estar lá. Eu quero saber o que a banda está fazendo. Aleluia. Eu quero saber como é que a banda está andando. Eu quero saber como é que a banda pentecostal, né, Carruagem de Fogo, que representa o Ministério Gênesis, está se portando nas igrejas alheias, como é o testemunho dos caras, das meninas. Eu estou lá de hoje. Eu estou lá. Então o pastor, irmãos, ele tem que ser o primeiro da fila em tudo. Aleluia. As irmãs estão vendendo alguma coisa aí fora? Então, o pastor é o primeiro em tudo, viu? Aleluia. Glória a Jesus. Guardas dos pastores, tá vendo? Glória a Jesus. Mas não é disso que eu estou falando, não, gente. Eu estou falando da obra do Senhor. Aleluia. Nós, como pastores, nós temos que ser o primeiro em tudo. Encabeçar tudo. Nós temos que estar à frente de tudo. Ah, é uma oração. Não, né? Coloca na mão de alguém, mas você tem que, nem que seja em espírito. Tá lá. Aleluia. Eu saio para pregar, irmãos. Eu deixo os irmãos lá e eu estou lá, pregando, ministrando a palavra do Senhor, dizendo: olha, Jesus pode mudar a tua vida. Deus, fica lá na minha igreja, Pai. Cuida dos meus ovelhas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A mente está lá ministrando a palavra, sendo usado pelo Espírito Santo para as vidas que estão ali, mas o coração, irmãos, está aprisionado nas ovelhas. Porque é isso que é ser pastor. Glória a Deus. Aleluia. Se você não entendia o que era ser pastor, é isso que é ser pastor. Aleluia. Se você achava que a gente não se importava com os seus problemas, você estava enganado. Peça perdão a Santo Deus. Deus, aleluia. Nós nos importamos, nós não fazemos mais porque nós não podemos. Oh, Santo Deus, aleluia. Se eu pudesse, irmãos, eu mudava a vida de todo mundo. Mas eu não posso. O que nós podemos fazer como pastor é dizer: olha, minha filha, para você mudar de vida, você tem que fazer isso, isso e isso. Amém, irmãos? Amém. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Glória a Deus, aleluia. Quando é? Quando é? Glória a Jesus, aleluia. Quando é isso? Nossa. Quando aparecer o sumo pastor. Glória a Deus. Aleluia. Nós não fazemos isso, irmãos, para sermos glorificados, ou para sermos reconhecidos, ou para que todos digam: grande é o pastor Carlos, grande é o pastor Ferreira, grande é o pastor Josué, são grandes ou não. Nós não fazemos isso por isso. Porque senão, quando chegar o sumo pastor, aí a incorruptível coroa da glória, ele vai olhar para nós e vai dizer: não, você já foi glorificado. Então eu vou dar essa daqui para outro. Nós fazemos isso, irmãos, em primeiro lugar, por amor ao nosso chamado. Aleluia. Porque não foi qualquer um que nos chamou. Não foi um pastor que olhou para nós e disse: rapaz, esse nego rei nem veio com a coisa, né? Eu vou botar esses negão aí para aqueles de igreja que eles são carismáticos, as pessoas gostam dele. Não foi isso. Eu me lembro de uma vez, irmãos, que eu tinha 9 anos de idade. Aí minha mãe que não me deixa mentir. 9 anos de idade, eu acompanhava ela para onde ela ia fazer visita nos lares, visitar as irmãs que estavam fracas na fé. E ela me levava. E era ela e mais 2 irmãs que não sabiam ler. Só Deus para usar, né? Para aconselhar vidas. Glória a Deus. Aleluia. E ela me levava porque eu estava arranhando a leitura, né? E eu juntava assim um bacon lá, eu dizia que era barra.
Eu acho que é bar, bebo lá, eu acho que é bar. E eu lia. Verdade, Jesus. E quando eu li aquilo ali, irmãos, Deus descia uma mensagem sobre a minha vida. E eu dizia, olha, esta palavra quer dizer isso. E quer dizer isso mais. E Deus vai fazer assim na tua vida. Olha, volta. Aleluia, Se Deus. levanta, se recupera. E aquela pessoa, daí minha mãe que não deixa mentir, ela se reconciliava. E ela batia na minha cabeça, por isso que a cabeça é meio achatada. E ela dizia assim, esse menino vai ser um pastor. Quem me chamou, irmãos, quem chamou o pastor Carlos foi Deus. Olha, irmãos, a promessa da vida desta mulher foi de que todos os filhos seriam salvos. Glória! Todos! Glória a Deus! E o diabo pode espernear, pode usar do jeito que ele quiser, pode escravizar, mas nós contemplamos, irmãos. Nós contemplamos, nós conseguimos enxergar o dia que o Espírito Santo vai lá, pega o coração, quebra e traz para dentro da igreja. Aleluia. Santo Deus. Foi promessa de Deus, irmãos. Glória a Deus! E nós não queremos reconhecimento de ninguém. Nós não queremos reconhecimento de ninguém. Nós queremos apenas uma certeza de que Deus está conosco. Se nós tivermos essa certeza, irmãos, para nós está ótimo. Aleluia. Amém? Então esta é a palavra, né? Uma palavra de inauguração ao nosso querido pastor Carlos, aos irmãos que já vão ficar aqui com ele, né? E aos demais irmãos também ali da sede, da congregação. Saiba de uma coisa, irmãos. Aconteça o que acontecer, nós somos apaixonados por vocês. Aleluia. Nós amamos cada um de vocês. Aleluia. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Bem, irmãos, quero já agradecer aqui, né, a presença da minha vizinha ali, né? Ela falou que vinha e veio, né? Amém? Também, né, esse casal aí maravilhoso aí, né, irmãos? Olha, você já imaginou a Rosinha quando vai chegar desse jeito, hein, Rosinha? A presença de Deus é bênção, irmãos, é bênção do Senhor. Também os amados irmãos aqui que vieram, né? Os irmãos vieram prestigiar. Estaremos aqui, irmãos, né? As portas abertas aqui, os irmãos se sintam à vontade a vir a vez que quiser. Quando tiver trabalho também na sua igreja, né? E quando o pastor Josué, irmãos, falou que a porta da igreja está aberta, ele estava sendo usado, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Ô, Santo Ele Deus. não estava dizendo, irmãos, que era a porta dessa igreja, mas era a porta de todas as igrejas que estão estabelecidas aqui nesse lugar. Ok? Enquanto o diabo, irmãos, pensa que está indo, Deus, irmãos, ele já está voltando com a bênção na mão para entregar. Aleluia! Os irmãos podem ficar sabendo disso, irmãos. E aonde houver, irmãos, uma igreja aqui, pode abrir aqui 500 igrejas, irmãos. Aonde houver, vai ser o mesmo povo de Deus. Nós falamos a mesma língua, o mesmo idioma. Nós podemos chegar lá no Japão, se nós der a paz do Senhor, o japonês entende. Ele diz amém, a paz do Senhor. Então, irmãos, não tem esse negócio de placa, né? A gente coloca aí porque é um ministério. Mas se chegar aqui qualquer pastor aqui, irmão, vai ser recebido. Qualquer diácono vai ser recebido e abraçado. Né? Porque nós somos servos de Deus e vamos morar no céu. Fique de pé em nome de Jesus. Todo mundo aqui é crente, irmãos? Amém! Amém? Amém. Tem ninguém aí para aceitar Jesus hoje não? Para a festa ficar melhor? Então vamos orar, né, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Quero falar para os irmãos que nós colocamos um lanche ali para vender, irmãos. Não é caro, é um lanche para ajudar, porque a gente comprou muita coisa aqui, irmãos. Só essa caixa aqui, né? Ela foi R$ 1.300. Vamos pagar 10 prestações, né? De 130. Então, a gente vai ficar colocando um lanche ali até a gente pagar essas coisas aí.
Mas depois, irmãos, a gente vamos ver o que nós fazemos aqui, né? Para colocar aqui um teto melhor, colocar um piso. O prédio não é nosso não, irmãos, mas nós já recebemos profecia já de que vamos comprar isso aqui, né? Então, quando Deus profetiza, irmãos, eu estou acreditando, né? Quero nem saber, rapaz. Tem o CD do irmão também ali, né? Do Diácono Jaime. Irmãos, só pelo corinho que ele cantou, irmãos, já dá para saber, né? Eu digo, ó, eu falo para os cantores que vêm, eu digo, ó, você cante só um hino, que é para o irmão ficar com água na boca, né? Se você cantar 5 hinos, irmão, eu digo, eu vou mais comprar o CD, ele já cantou uns 5 hinos já. Acaba cantando só um hino, é só pela metade. Se fosse cantor, irmão, cantar quando tivesse na metade do hino, irmão, quem quiser ouvir o resto, ali meu CD ali, viu? Segue. Quanto é o CD, galera? R$10, irmão, CD. Né? R$10, dá para abençoar a obra aí o irmão. E ele vai ficar nos ajudando, nós vamos ajudar ele em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Deus, por essa inauguração, que foi uma bênção, meu Senhor da glória. Ó Deus, nós sentimos a tua presença, Pai. Ó Deus, nós somos renovados, meu Senhor da glória. Ó Deus, agora que o Senhor possa abençoar os teus servos, que o Senhor possa despedir os teus servos aos lares. Ó Deus, debaixo da tua proteção divina. Ó Deus, nos concede uma boa noite de descanso, com as revelações do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor da glória, nós te agradecemos, a Deus, e que as tuas mãos, Pai, possam se estender sobre essa comunidade, sobre todas as igrejas, sobre todos os pastores, meu Senhor da glória. Ó Deus, eu ainda não conheço os teus filhos, mas eu vou tirar um dia para conhecer os teus servos. Ó Deus, porque nós precisamos unir as nossas forças, precisamos unir a nossa fé, meu Senhor da glória. Ó Deus, porque aquele que não quiser ir para uma congregação, vai para outra. Nós não queremos ver nenhum Senhor da glória usando droga, se prostituindo. Meu Senhor da glória, entra com providência nessa comunidade. Ó Deus, eu profetizo, meu Senhor da glória, o resgate de almas, meu Senhor amado. Aonde houver um demônio operando, meu Senhor, para destruir casais, oh meu Senhor da glória, oh meu Deus, eu expulso ele agora em nome de Jesus, Pai. Todo espírito contrário à obra de Deus, daia por terra agora. Dá autoridade aos pastores, meu Senhor da glória. Dá graça, dá unção dobrada, meu Senhor. Ó Deus, para que os demônios batem em retirada e para que nós possamos cantar o hino da vitória. E assim, meu Senhor da glória, abençoa todos os visitantes. Toma nas tuas mãos, Senhor da glória. Ó Deus, aquilo que nós não podemos fazer pelos seus filhos, que o Senhor faça em nome de Jesus. Amém. Levanta as tuas mãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus Pai e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Vem paz, que o Senhor nos abençoe. Mas antes de ir, passe ali na banquinha ali e abençoe.